Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia 21 de julho de 2025 por dentro de tudo. Bom, hoje o cenário tá bem agitado, né? Bastante. Vamos dar uma olhada rápida, então? Tensões no comércio global por causa das novas tarifas americanas. Uhum. Como isso mexe com a economia dos Estados Unidos, inflação subindo, mercado de trabalho com sinais meio mistos e, claro, os reflexos aqui no Brasil. Sim, Ibovespa pressionado, aquela briga pelo imposto sobre operações financeiras. Exato, e o impacto em alguns setores específicos. Aí a gente fecha com aquele giro pelos mercados, bolsa, dólar, commodities. Perfeito. Um panorama completo. Então, para começar, o assunto quente do momento, as tarifas que os Estados Unidos anunciaram, 30% sobre produtos do México e da União Europeia. É. E 50% para vários países, incluindo o Brasil. Pesado. Muito pesado. E o curioso que a gente viu nos materiais é essa conexão que estão fazendo das tarifas com questões políticas internas aqui do Brasil, né? Tipo o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, decisões do Supremo Tribunal Federal. Meio diferente essa abordagem. É bem diferente. E chama muita atenção essa, digamos, politização da política comercial. Usar tarifas como uma ferramenta para, assim, tentar influenciar questões internas de outros países. Isso cria uma instabilidade enorme no comércio global, né? Com certeza. E a gente já vê as reações. A União Europeia tentando buscar um acordo, o México está lá negociando, Uhum. e a China, claro, redirecionando exportações. Isso tudo acaba acelerando uma reorganização das cadeias de suprimento globais, que na verdade já estava acontecendo, mas agora ganha mais velocidade. E como é que fica a economia americana no meio disso tudo? Porque os sinais parecem meio contraditórios, né? A gente tem dados de inflação, o índice de preços ao consumidor que acelerou em junho, bateu 2,7% ao ano. Parece que as tarifas já estão começando a pesar no bolso do consumidor por lá. Pois é, esse é um ponto. A inflação parece estar ficando mais persistente. Mas aí, por outro lado, as vendas no varejo subiram, só que o investimento em moradia caiu, confiança dos construtores continua baixa. Como é que a gente junta essas peças? É um cenário complexo, sem dúvida. As tarifas parecem estar sim contribuindo para essa inflação mais teimosa. Isso dificulta bastante o trabalho do Federal Reserve, o banco central deles. Imagino. Eles ficam naquela sinuca de bico, né? Precisam controlar a inflação, mas sem frear demais a economia, que já mostra alguns sinais de fraqueza, como você mencionou no setor imobiliário. E ainda tem a pressão política para cortar juros. Exatamente. E a dívida pública americana batendo recorde, né? Já passou dos 36 trilhões de dólares. Então o cenário para eles decidirem a política monetária está, assim, extremamente delicado. E trazendo aqui para o nosso quintal, para o Brasil, o Ibovespa sentiu bastante essa pressão toda, operando abaixo dos 134 mil pontos. Uhum, sentiu mesmo. A gente viu também uma saída de investidores estrangeiros da Bolsa agora em julho, né? Foi uns 3 bilhões e meio de reais, mais ou menos. Claro que no acumulado do ano ainda está positivo, uns 23 bilhões de entrada. Sim, o saldo anual ainda ajuda, mas essa saída recente é um sinal de alerta, né? Mostra a aversão ao risco aumentando. E internamente a discussão fiscal continua pegando fogo. O governo recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para tentar validar o aumento do imposto sobre operações financeiras. Buscando receita, né? Mas aí vem a crítica sobre a falta de corte de gastos do outro lado, aquele debate de sempre. Exatamente. E os impactos nos setores, a gente já consegue ver alguns bem claros. Empresas de transporte, por exemplo, já estão falando do problema. Sim, e tem um setor de pesca também. A Frescato, que trabalha com peixe e lagosta, teve que estocar produto porque os pedidos americanos foram suspensos depois das tarifas. É um baque direto. Nossa. E outro dado interessante que apareceu foi a mudança no fluxo comercial com a China. No primeiro semestre, as nossas exportações para lá caíram 7,5%. Enquanto isso, as importações de produtos chineses aumentaram 22%. Mostra bem como essas tensões vão redesenhando o mapa do comércio, né? Totalmente. E tem até consequências mais drásticas, né? Fechamento de usina, demissões. A gente viu o caso da Raízen em São Paulo. Pois é, infelizmente esses são os efeitos mais duros na ponta. Para a gente fechar, então, o giro nos mercados. Lá fora, bolsas com resultados mistos. O Nasdaq, de tecnologia, batendo recorde, puxado pelas gigantes do setor. Mas outros índices ficaram mais para trás. Normal nesse cenário de incerteza, né? Tecnologia muitas vezes se destaca. E aqui, como a gente falou, o Ibovespa sofreu.
O dólar se fortaleceu no mundo todo, aquele movimento de busca por segurança. Clássico. E nas commodities, o ouro subiu, também como refúgio, o petróleo caiu um pouquinho e o cobre disparou. Recorde histórico, uma reação quase direta àquela tarifa americana de 50%. Impressionante o efeito no cobre. Ufa! É, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fica muito claro como o cenário global está todo interligado, né? E cheio de incertezas. Essas decisões de política comercial, principalmente quando misturam com política, criam ondas que vão parar em todo lugar, inclusive aqui. Exatamente. E acho que fica uma reflexão importante de estudo, né? Como é que essa mistura crescente de política e economia no comércio internacional pode redesenhar as parcerias, a influência de países como o Brasil daqui para frente? É algo para a gente ficar de olho. Com certeza, vale a pena pensar nisso. Bom, a gente agradece a companhia de quem nos ouviu. Fique ligado para mais análises e informações aqui no Se Liga Economia.